Começar, que nós já temos colega aqui na sala, né? Então, boa noite a todos. Hoje, na nossa disciplina de Fonoaudiologia e Saúde Pública, nós vamos falar sobre certificação e acreditação em serviços de saúde. Né? O que seriam as certificações? As certificações são todos as certificações que um hospital, uma unidade de saúde ou uma clínica precisa ter para ser acreditada. O que são acreditações? São os prêmios maiores para as melhores certificações no serviço de saúde. Por exemplo, um hospital acreditado aqui na região, nós temos o Porto Dias, de saúde da mulher. Né? Os hospitais públicos, nós temos as certificações, né? Estão em busca de acreditação. Um hospital público que é acreditado, uma acreditação internacional aqui na região, é o Hospital Metropolitano. Ele tem uma acreditação com uma certificação maior, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, claro que a gente não vai falar amplamente, né? Mas para conhecer o que são os certificados, o que são os acreditados. O Hospital Loyola, ele só é certificado, ele não é acreditado ainda. Para que um hospital seja acreditado, precisa de várias etapas. Tá? Eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre essas etapas. Tirei a máscara aqui, porque as colegas estão aqui, estão concorrendo com o ventilador e não estão ouvindo direito.
Não tem ninguém ainda, né? Vou saber se está compartilhado. Os colegas estão aqui na sala. Né? Oi? Não, não. Eu ia tirar aqui o slide, mas vou deixar aqui. Não sei se tem mais gente. Não. Será que alguém entrou aqui? Só para ver, que às vezes o pessoal fala aqui não. Não, acho que é só nós mesmo. Até porque tu tá no grupo também. Ah, tu tá sem celular, né? Então tá. O que é acreditação? Acreditar significa dar crédito. Crer, né? Ter como verdadeiro, dar ou estabelecer crédito. Então, isso é o dicionário, né? O significado de acreditação. É um sistema de avaliação, uma certificação da qualidade de serviço de saúde, pode ser voluntário, pode ser periódico e reservado. Tá? Por que ele pode ser voluntário? Porque se for um hospital sem organização, sem fins lucrativos, pode ser acreditado? Pode. Tá? Periódico, porque ele tem que ter certificações periódicas a cada ano ou a cada 2 anos para ele se tornar um acreditado. E reservado, porque no momento que eles são certificados, no momento que eles estão sendo acreditados, o grupo de pessoas que trabalha para aquele, que são os acreditadores, que são pessoas que são contratadas por grandes empresas privadas para fazer as acreditações, eles têm que ser reservados e não ficar passando essas etapas para os demais. Dentro da experiência brasileira e tanto da internacional, há uma ação coordenada nessa organização ou uma agência não governamental encarregada do desenvolvimento e implantação da metodologia. Funciona da seguinte forma: existe a empresa, essa empresa, né, não governamental, tá, contratada com pessoas que preparadas para fazer as etapas de uma acreditação de um determinado serviço de saúde, e lá eles vão elencar todos os itens, tá? Quando os itens são pavimentação, mapa diário, portaria, pessoas, documentos. Então, para que tenha uma acreditação, com o número determinado de certificações para que ele se torne um acreditado. E tem níveis de acreditação também. Um dos pioneiros nas empresas de acreditação é o John, do Hopkins dos Estados Unidos, que ele atuou já, né, e atua em mais de 40 países acreditando. É uma certificação internacional, tá? No Brasil, ele é representado por um consórcio brasileiro de acreditação, que é o Consórcio Brasileiro de Acreditação, que é o CBA. Empresas privadas ou governamentais que querem ser acreditadas, elas têm que fazer todas as etapas. É fácil de falar, por exemplo, um hospital acreditado aqui em Belém, de grande porte, quando você chega dentro da portaria,
que você recebe pulseiras coloridas, você recebe panfletos de informação, ele é todo organizado para que tenha um conforto para o usuário, para o conforto de quem chega, tá? É diferente de um local que não tenha certificação nem acreditação, não tem nenhum tipo de rigor para o outro. A pessoa chega, não tem nenhuma bancada de informação, não tem um banner informativo, não tem guias, né? Então, não tem nem como certificar. As certificações, elas começaram muito anos atrás, na Austrália. Então, foram os países que começaram com as certificações. Quais são as características de uma acreditação? Tá? A organização é que decide se vai participar ou não. Não é obrigado, tá? Apesar de ser uma premiação internacional onde gera melhor confiança e confiabilidade para o usuário, tá? Mas eles não são obrigados a participar. E essa avaliação de conformidade com os padrões estabelecidos é conduzida por avaliadores sem vínculo nenhum com nenhum tipo de organização. São pessoas neutras, né? Ah, é um auditor? Não, não é um auditor. Mas são pessoas que estudaram tanto e quanto para ter conhecimento para uma acreditação. Reforça a lealdade das pessoas, da organização, e o padrão tem que ser totalmente cumprido. Ou seja, no rigor, eles têm que ser padronizados. Se ele vai acreditar numa capital no Sudeste, os mesmos itens que ele acreditou, ele vai ter que usar numa capital no Norte. Então, não pode ser diferente. Todas as áreas devem satisfazer determinados níveis, tá? As áreas são não só da implicação da assistência ligada ao usuário, mas serviços, deixa eu ver se a colega que está falando, não. Serviços, equipamentos, roupa, maquinário, tudo tem que ser dentro da conformidade que for certificado. Esses processos têm sofrido várias alterações, né, ao longo do tempo, as exigências vão se modificando de acordo com o rigor do tempo. Gestão de risco e gestão das pessoas, de pacientes, da segurança foram incluídos nesse processo, tá? Unidades de saúde têm gestão de risco, tá? Gestão de risco é responsável pela gestão de risco dentro de um hospital, é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, o CCIH. Gestão dos pacientes, ela também é controlada pela CCIH de um hospital. Segurança não era incluído, mas foram incluídos ao longo do tempo, tá? E passaram a ser fatores importantes para que seja critério de avaliação. Então, risco, segurança de paciente, processos, tudo isso passaram a ser critérios para uma boa acreditação do serviço. Quais são as vantagens, né, de um hospital acreditado? Como eu citei, o Hospital Metropolitano. Um hospital acreditado, né, uma unidade de saúde acreditada, todos, com exceção de ninguém, participam. E todos que participam ganham o certificado que participaram. Por exemplo, né, eu estava trabalhando numa pós-graduação de gestão e tinha uma assistente social que era de lá. Então, a gratificação dela ter participado e recebido um certificado devido à acreditação dessa unidade de saúde é tão forte que motiva que eles trabalhem com segurança, com satisfação, com qualidade, né? E a segurança não é só para os pacientes, e também para os profissionais. Então, sujeito, né? Pacientes satisfeitos e profissionais satisfeitos também. A boa qualidade da assistência, é importante que tenha uma boa qualidade nesse processo. A construção de equipe e melhoria contínua, ela se faz presente, ela se faz importante, principalmente nas certificações. E ela é útil de instrumento de gerenciamento, tá? Unidades acreditadas têm melhor gerenciamento. Uma das vantagens também são os critérios e objetivos concretos adaptados à realidade brasileira.
A nossa realidade, diferente da realidade internacional, nós temos algumas características, porém, volto a falar, né, eles são rigorosos nos itens que eles vão ser acreditados, nas certificações, eles não deixam que seja diferente dos outros países. E o caminho para a melhoria contínua. Tanto que nos hospitais que são acreditados, por exemplo, Saúde da Mulher, aqui que tem uma acreditação internacional, você recebe, né, um questionáriozinho para você dar sugestões ou reclamações. E isso realmente funciona, tá? Aí uma imagem que representa exatamente o que seria uma certificação de uma acreditação, né? Essa acreditação aqui, né, é um modelo, né, errado, né, que a gente vê que sabe que, por exemplo, o paciente não pode ser visto apenas como, né, a tesoura, né, que vai fazer uma cirurgia, a seringa, né, o soro, né, ele é visto de uma forma que tenha a satisfação com o cuidador, né, caso médico, que é o responsável, e que esse indivíduo não saia de uma forma que não seja pleno, satisfeito, né? E aqui a organização que é a ONU, que é uma das certificações, que ela é presente, ela é a primeira certificação e muito importante, tá? Quem é interessado nesse momento? Os líderes e os administradores, tá? Profissionais da saúde, é muito melhor um profissional da saúde trabalhar num hospital acreditado, certificado, com toda a pavimentação, com a resposta, com a satisfação, com o núcleo de qualidade, com a humanização perfeita, do que trabalhar numa unidade que ele não tenha nenhuma escuta para ele, né? As organizações de saúde, que são as AOS, né? As grandes certificadoras acreditadas na região são as AOS. Nós temos acreditados em Santarém, no Baixo Tocantins, né? E aqui no Hospital Metropolitano. E são OS, Organização de Saúde. Para o sistema de compradores, né? É melhor você ter uma referência, né? Já pautada com o produto que eles vão utilizar com referências, o governo e o cidadão. Então, o processo dentro da unidade pública, ele precisa ser pontuado nesses itens. Muitas vezes, eles não são muito bem visíveis. Existe os acreditados, né, os hospitais acreditados, essa unidade pode ser uma clínica acreditada também, né? Dentro da administração, que eles colocam as certificações quando você chega, né? Aí tem lá os quadros. ONA 1, acreditado internacional, acreditado, enfim, australiano, mas está lá, tá? O que isso quer dizer? Que lá você vai ser bem atendido, com uma boa qualidade, com uma boa gestão, e se você não for, você tem o direito de reclamar. Qual foi a dificuldade na implantação no Brasil, né? Bom, foi o foco excessivo nessa padronização de certificados pela falta do ISO, né? Não tinha um padrão para melhor certificar. Eles não tinham como comparar esses padrões. A falta de compreensão da essência do método é um método cansativo. O maior impasse são pessoas, não produtos, né? Precisamos que todas as pessoas tenham aquela boa capacidade, né? Os excessivos dos backmarks dos processos, que são as cópias de processos de outras instituições de sucesso. A deficiência no uso de ferramentas de qualidade. E utilizar o título apenas como estratégia competitiva e não como recurso para o usuário, para o cidadão. Não é interessante certificar uma determinada unidade hospitalar ou uma determinada clínica que seja apenas para competir com algo e não para dar retorno à sociedade. Então, a certificação, elas são prioridades para dar retorno àquela comunidade, àquela sociedade vigente, né? Um exemplo que eu falo sempre do Metropolitano, é um certificado que a gente acompanha, né?
E desde a entrada no pronto-socorro deles, que é a unidade de atendimento ao paciente com trauma, até o centro cirúrgico, ele tem todo um protocolo, né, de acreditação. Diferente, talvez não, eu tenho certeza que tem que ser, eu não trabalho lá e nem conheço, né, mas pelo que se sabe de acreditação, esse protocolo ele tem que ser de acordo para todos os profissionais, ou médicos, ou enfermeiro, ou administrador, ou marqueiro, ou o rapaz do elevador. Então, é um manual de rotina. Como é que são os POPs, né? Que o POP é o procedimento operacional. Que todos os lugares têm que ter POP, né? São os procedimentos padrões operacionais. Então, são um manual de rotina. O manual de rotina requer o quê? Paciente que chegou com dor de cabeça, paciente que chegou com um pico de hipertensão, paciente que chegou com muita dor. Então, nessa escala de severidade do problema, isso também está dentro da certificação. Quem está aí está acompanhando bem, gente? Está tudo ok? Ana Paula? Está tudo ok, professora. Tá. As avaliações da certificação são realizadas pela instituição acreditada, credenciada pela organização do MONA, das empresas de notificação de acreditação. Tem como referência o Sistema Brasileiro, a norma de Sistema Brasileiro de Acreditação e o Manual de Acreditação. O interesse pela avaliação e da organização, tá? O interesse pela avaliação é da organização, tá? E não do acreditador. A empresa não vai chegar com uma determinada unidade de saúde e vai dizer assim, olha, eu vou acreditar o seu hospital. Se ele não tem interesse, não vai funcionar, tá? Então, tem que ter um interesse interessado, tem que estar vigente, né, em conformidade com eles. A inscrição no processo, né, das organizações das OPS, que são as unidades de pronto de saúde, manifestar interesse, a instituição acreditada coleta informação, formula a proposta, a acreditadora encaminha a proposta, analisa as propostas recebidas pela organização prestadora de serviço de saúde. Bom, aí vocês devem estar perguntando, por que ela está falando isso que eu sou fonoaudiólogo? Porque nós vamos estar também trabalhando em gerências. Nós também trabalhamos em gestão, né? Eu não vou trabalhar com isso, só quero ser terapeuta. Ótimo, tudo bem, mas você vai ser terapeuta no local que vai ser acreditado. Né? Imagina, quanto que foi, né? A minha geração acadêmica não tinha acreditação, nem se falava sobre isso, né? Então, ao longo dos anos, na verdade, há pouco tempo que eu fui saber o que era e qual a importância de estar trabalhando em um local que seja acreditado, um local que seja certificado. Isso implica tanto na gestão de serviço do profissional em fonoaudiologia, né? Que forma ele vai trabalhar, ele sabe que os manuais operacionais dele realmente vão ser bem... Existe, por exemplo, eu estou nesse processo da residência desde 2012 na coordenação. E aí, tem a multiprofissional, né, que tem no hospital oncológico, e tem a de trauma e queimados, que é no Metropolitano. Ok. Então, eu conheço 2 jovens rapazes, né? E um foi para um hospital oncológico e o outro foi para o Metropolitano. Ambos eram recém-formados, ambos não conheciam nada de acreditação, só viram também como vocês aqui em algum momento. Ótimo. O que está aqui no hospital que é acreditado, ele vai de segunda a sábado, rigorosamente, com normas e serviços operacionais, as conformidades, tudo. O que está aqui no outro, que não é acreditado, é bem diferente. Não estou falando de aprendizado, né, de manuseio acadêmico, mas a questão administrativa. Por quê? Se nós vamos ficar 2 anos, né, fazendo residência em determinado local, nós vamos aprender os manuais operacionais, né, e os protocolos, que são os POPs. E temos que saber, né, porque a gestão manda. Então, há uma diferença. Quando a gente conversa, o daqui diz assim, mas lá é assim, assim. Imagina, não posso nem
nem fazer isso. O daqui diz, não, mas lá é tranquilo. Qual é a diferença para o usuário? Então, sabe-se que o usuário que for atendido num hospital acreditado, com certeza ele vai ter um outro tipo de atendimento, tá? As empresas selecionam a instituição acreditadora, a instituição envia um questionário, tá? Os alunos estão no outro link. Ok. E vai iniciar esse processo. O que precisa? Todo local, por exemplo, aqui tem que ter um alvará de funcionamento, tá? Tem que ter. Licença sanitária, a vigilância sanitária ela é muito rígida, tá? E tem que ser. Imagina, se já sendo rígida, acontece tantas coisas aí que a gente vê na rede, né? Que vê no noticiário, que não são adequadas. Imagina se a gente não tem um rigor da vigilância sanitária. O registro, sempre o diretor técnico tem que ser um médico, tá? Porque eles são ligados ao Conselho Regional de Medicina. Então, clínicas pequenas, administração de saúde, pequenas, sempre tem o que se cobra. Qual é o diretor técnico? Tem que ser um médico, tá? E vai a organização vai encaminhar a solicitação. Ok, o que vai acontecer com tudo isso? Os documentos vão ser analisados, né? A instituição acreditadora encaminha para a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação no Brasil. Tá? Para quem chegou agora, a ONA é a empresa que faz as acreditações no Brasil. É a Organização Nacional de Acreditação no Brasil. As unidades dos OPS, que são as unidades que vão credenciar, recolhe taxa de inscrição, que isso a gente não tem acesso, e 10% do valor do contrato, né, vai para uma empresa administradora contratada. Por que a gente tem que saber isso? Porque tudo isso é portal aberto, tá? Isso tem que ser exposto à comunidade também. E vai ter a visita, né? E os custos da visita são por conta da organização que está proponente a esse serviço. Então, eu sou dona do Hospital Glauci Freitas, né? Ok, então eu quero acreditar meu hospital, eu visualizo que se eu acreditar eu vou ter melhores resultados, melhores parâmetros, melhores assistência à saúde, né? Então eu vou pagar a empresa e vou trazer a empresa por conta do meu custo do Hospital Glauci Freitas, tá? Não é a empresa que faz isso. Temos que sensibilizar toda a comunidade hospitalar, tá? Todos, instrumentador, agente de portaria, médico, diretor técnico, temos que sensibilizar. Como é que é feita essa sensibilização? Roda de conversas diárias, semanais, equipes propostas, o setor de recursos humanos tem pessoas que ele remanejam profissionais para aquele momento, criação de grupos, cada grupo tem que ter um coordenador, todo o processo, né? Por exemplo, no processo de trabalho, aqui, se a gente fizer um trabalho de classe, né? Sempre tem que ter um que gerencia, porque senão vira uma coisa, né, um samba doido. O desenvolvimento dos multiplicadores internos, porque cada vez que eu vou capacitar um grupo, eu vou saber que eu vou ter multiplicadores. E cada vez que eu tenho esse multiplicador, ele vai para outro determinado grupo. E assim vai essas trocas de multiplicadores. Elaboração de diagnósticos institucionais, sempre traçar o plano de melhoria, definir as prioridades de implantação. Aí no meu Hospital Glauci Freitas eu tenho que priorizar um serviço de diagnóstico de imagem que o usuário não leve o papel mais, que está em desuso, né? Ok, ele não leva isso aqui. Então eu preciso ter, porque dá ou um pendrive, ou um CD, né? Enfim. Então isso é uma conformidade para melhorar o meu trabalho, né? No serviço de imagem. Reunião sistemática para o monitoramento da execução dos planos de melhoria e avaliação interna. Professora? Oi, Glaucia. A senhora falou agora desse CD, dessas coisas aí eu lembrei de uma reportagem que eu assisti aqui
Jornal do Pará, aqui no jornal, aqui, falando sobre que eles estavam recebendo resultados, né, em CD, só que quando chegava no posto de saúde para mostrar para os médicos, a realidade dos postos é que não tem. Os médicos trabalham sem o computador, então não tinha como ler o resultado. Isso estava uma polêmica muito grande, então tudo isso também tem que ser analisado, né, professora? Exatamente, porque quem emitiu o laudo foi com certeza uma empresa grande acreditada. E chegou lá para o seu João e disse assim, está aqui o seu resultado. Eu já vivi essa realidade também. E aí, agora o senhor leva para o seu médico lá da unidade de saúde do Bengui. Não tem nem prontuário, nem caneta, nem computador. Aí o médico olha para o seu João e diz assim, onde é que eu vou botar esse CD para ler? Bom, essa é um dos grandes nós da nossa realidade, né, da região. Mas existe sim, Glaucia, eu já vivi isso também na pele. Existem 2 tipos de certificação, tá? Acreditação e selo de qualidade. Quando vocês entrarem em grandes hospitais, vocês procurem ver se não tem esses selos aí. Aqui tem grandes hospitais particulares que tem. Com certeza, os hospitais que eu citei, né, que o Português de Saúde da Mulher, eles têm. O acreditado, ele é destinado às organizações prestadoras de serviço de saúde, aos serviços odontológicos, programas de saúde e prevenção de riscos, tá? Então, pode ser também que grandes empresas odontológicas sejam acreditadas, que não tenham essa rotina de visita. Selo de qualidade, que é o ONA, que é a Organização Nacional da nossa acreditadora brasileira, que é destinado aos serviços de saúde, área de apoio, prestador de serviço e as grandes organização, as OS, Serviços de Saúde, que geralmente são terceirizadas, tá? Serviços terceirizados hoje não são só nas OS. É muito comum, por exemplo, você vai à unidade, né, lá na UEPA, existem serviços terceirizados. Por exemplo, a segurança, os serviços gerais, muito bem colocado pela colega que está aqui, é terceirizado. É terceirizado. Então, os serviços terceirizados, hoje, o que acontece? Vão tirando a mão de obra de muitos funcionários que são determinados da casa, né? Mas os serviços terceirizados estão aí. Olha, melhorou, porque tem muita gente aqui na sala e o ventilador, tem muita gente falando. Acreditação. Nós temos 3 níveis de acreditação, tá? O nível 1 é a estrutura, que é a segurança. O 2, que é a gestão integrada, ligada a processos. E o 3, que é a gestão. Para acreditar, precisamos dos 3 níveis. Cada vez que a empresa, que é a ONA, que é a empresa certificadora brasileira, né, que é aqui, que não é a canadense, que não é a australiana, que é a do Brasil vem, ela vem para passar de nível para o outro. Quando ela vem no primeiro nível, que é estrutura, olha só, são recursos físicos, tá? Humanos, materiais e financeiros necessários, principalmente para financiamento adequado e disponibilidade de mão de obra qualificada. Nível 1, a maioria dos hospitais públicos ficou nesse nível, tá? Por quê? Precisamos de mão de obra qualificada, tá? Precisamos de recursos físicos e humanos, tá? O que está acontecendo hoje a nível público, estão terceirizando várias áreas de grandes hospitais. Por exemplo, terceiriza a cozinha, terceiriza o exame de imagem, terceiriza o laboratório, tá? E por aí vai. O nível 2, que é a gestão integrada, que é um nível intermediário, são os processos. Aqui você faz atividades envolvendo profissionais de saúde e pacientes com base em padrões aceitos, tá?
Ou seja, como é que está acontecendo as atividades que aquele corpo clínico está desenvolvendo com determinado paciente. Bom, está tendo satisfação? Está tendo cancelamento de cirurgia? Está tendo problema com o centro cirúrgico? O fonoaudiólogo não está atendendo no leito para melhorar, para ser alta hospitalar? Um dos nossos maiores nós é a alta hospitalar. Hoje, né, empresas de saúde sérias, onde tem todos os profissionais que atendem, muitas vezes o médico só libera quando determinado profissional vai dar alta. E nós estamos aí. Tá? Olha, está tudo ok, exames clínicos estão ok, tal, mas para precisar alta, eu preciso que o fonoaudiólogo avalie para ver se está a deglutição daí, está tudo ok. Aí o fono tem que estar lá nesse momento, tá? E se o fono não passar? Lá, nós vamos enterrar aqui. O médico vai reclamar, gerência vai reclamar, diretor clínico vai reclamar, e nós entramos aqui aonde? No maior problema, que são os profissionais da saúde. O outro, tá? Que é gestão, tá? São os resultados, tá? Aqui os indicadores. Quais são os indicadores que nós temos para acompanhar o resultado da atividade no impacto da sociedade? Então, um hospital que é referência em maternidade. Quais são, né? Que agora veio na mídia aí, né? De problema de uma criança que nasceu com na hora do parto, a cabeça da criança foi cortada. Isso gera um péssimo impacto para a unidade de saúde que referenciou o parto. Foi um erro de quê? De pessoa. Né? Não foi de uma equipe toda de um corpo médico, não, porque naquele momento ali tinham poucos profissionais na hora do parto. Só que gerou o quê? Indicadores negativos para a instituição. Então, as instituições particulares, né? Por exemplo, aqui a Gláucia é da educação, sabe também na educação, no setor privado, que se gerar um impacto negativo para o usuário, vai gerar um impacto negativo para a gestão. E nós, trabalhando para o governo, a gente sabe que gestão em governo não quer nenhum tipo de impacto negativo. Então, para acreditação, sempre vão ter 3 níveis, começando pela segurança, depois gestão integrada e depois a gestão de resultados. Aqui, só esse quadrozinho, tá? Só para a gente ter conhecimento que, por exemplo, o ONA 1, que foi acreditado no Brasil em 1998, tá? Ele usou primeiro os focos aqui, que é estrutura científica, recurso físico, material, tá? Depois, a validade, quando ele foi acreditado, a validade de 2 anos, tá? Que a acreditação brasileira ela tem validade de 2 anos, diferente aqui da canadense, ela tem validade de 3 anos, e a John Commission, ela tem de 3 anos também. Mas a nossa aqui, ó, para chegar na ONA 3, que é o nível de excelência, ele tem que ter uns resultados científicos, por exemplo, o Einstein, São Paulo, ele é um ONA 3, um hospital ONA 3, porque ele tem resultados científicos, resultados obtidos em relação ao estado de saúde do paciente, satisfação com o sistema, prestado de serviço, tá? E tem vários números de certificados. Lembra que eu falei no início da aula? Para ele ser acreditado, ele tem que primeiro certificado. Por exemplo, quando ele faz o nível 1, ele tem que ter pelo menos 53 números de certificação. É muito, tá? Para um acreditado pleno, ele tem que ter 100 certificados e por aí vai, tá? Já para um canadense, a gente fala assim, 6 certificações. Porém, ele vai cobrar muito mais aqui, tá? Na hora da sua acreditação. Então, aqui tá, aí vai para você esse material, e aí depois, se vocês quiserem conhecer, é muito legal, vale a pena explorar, né? Porque a gente vai conhecer exatamente o que seria isso. Aqui, por exemplo, se nós estamos aqui, né? Equipamentos financeiros, organizacionais, humanos, gestão de segurança, tá? Então, aqui eu faço audiometria. Lá fora está mais fresquinho. Aí eu faço audiometria, tá? Eu faço audiometria no meu paciente, mas eu não higienizo, eu não troco
as sondinhas, né? O paciente entra na cabine que não é esterilizada, ele sai da cabine mofada, enfim, né? Então ele sai de lá com um problema respiratório ruim, aí não vai embargar no nosso serviço? Vai, né? Ou então, numa maternidade que a professora aqui teve no primeiro momento, falou de neonatologia. Aí o fono que trabalha na neonatal chega sem a touca, chega sem a luva, né? Chega com o celular vibrando no bolso ali o tempo todo, né? Fica vibrando e a mãe vendo equipe de saúde, tanto que em unidade particular, hoje, e também na pública, sempre foi, tá, gente? É proibido o uso do celular no leito. É proibido, extremamente proibido. Mas vira e mexe, você vê de vez em quando o profissional da saúde e o paciente lá, né? E o profissional da saúde aqui, né? Está errado, erradíssimo, tá? Então, vai ser acreditado no local desse? Nunca. Não tem nem como. Por quê? Não tem gestão. Porque a gestão precisa, cada gerência precisa tomar conta daquela equipe, para aquela equipe ser multiplicador, né? E levar as informações para o seu grupo. Se não tiver uma gestão adequada, não vai ter nem satisfação do usuário. Se não tem satisfação do usuário, não adianta nem ter nível de acreditação. Vocês ouviram já a moto, gente, que está em casa? Viu as motos passando aqui? Não é nem quinta-feira, já tem moto na rua. Nível 1, segurança, gerenciamento de risco. São medidas de prevenção ou controle que deve ser adotado para eliminar, prevenir ou minimizar vários pontos críticos ou do risco. Então, esse é o nível 1, sempre. Tá? Qual o grau de risco de uma instituição de saúde? Algumas organizações têm condições adversas em vários fatores na parte do tempo. Trabalham com gerenciamento de do medo e da ocorrência de acidentes, tá? Gerenciamento do medo, tá? É o que nós estamos vivendo agora. É muito, muito, muito. O que aconteceu? Alguns profissionais da saúde ficaram com medo de trabalhar na pandemia e se recusaram mesmo, né? Isso precisou o quê? De gestão, recursos humanos, né? E para isso o recurso humano tiver ou dar falta ou advertir, enfim, né? Na gerência de risco, sempre a gente tem que pensar em analisar, avaliar, tratar e inventariar. Gestão de risco, quem toma conta dentro da unidade de saúde, dentro do hospital, é o CCIH, que é controle de infecção, de risco de infecção hospitalar. E aí uma chargezinha, né? Dividir um pouco dessa época de memes de internet, né? Ir para o hospital é bem mais perigoso que voar, né? Então, teve uma ocasião, né, que as pessoas achavam que a chance de morrer devido a erros no hospital era muito maior do que um acidente de avião. Então, isso foi uma matéria do jornal o Globo, em 2011, né? E eu não tenho nada para falar em relação a isso. Vocês sabem que eu trabalho em vida pública o tempo todo, né? Não vou falar nada, não vou me posicionar aqui. Mas é bem prudente pensar, né? E imaginar por que será que o jornal o Globo botou isso aí, que ir para um hospital, né? Ir para o hospital é mais perigoso do que andar de avião, tá? Então, fica para cada um fonoaudiólogo que está assistindo aqui, nosso momento aqui, né, virtual, e pensar sobre isso. E que tipo de profissional nós vamos ser também, né? Se eu vou fazer parte desse grupo, né, se eu vou para uma unidade onde eu sei que pessoas com baixa imunidade, pessoas expostas a tudo, né, se eu não vou ter o cuidado, né? O cuidado que a gente tem com o outro é o mesmo cuidado que a gente tem com nós mesmos e com os nossos próximos, né? Nossos pais, familiares. Então, o profissional da saúde tem que ter, independente de acreditação, de certificação, de prêmio mundial, tem que, primeiro passo, pensar o seguinte: eu sou profissional da saúde, ok. Então, eu tenho que pensar que eu vou para atuar, que eu vou para lidar com o outro, e eu tenho outro em casa me esperando. Sempre quando você trata um paciente, você tem que saber que atrás daquele ser humano tem alguém que ama aquele ser humano, né?
Então, se eu estou lidando com pessoas, né, então eu tenho que saber que, né, e isso, muito que legal agora, triste falar isso, né, que é legal falar isso, que na pandemia veio mostrar o quanto é a importância de usar uma máscara. Bom, há muito tempo a gente já usa máscara dentro da unidade de saúde. Mas alguns profissionais da saúde ainda assim se batiam em não usar máscara, né? Adereços, por exemplo, né? Não pode botar brinco, não pode botar, não pode estar na clínica de relógio, não pode estar de aliança. Por quê? São veículos, né? Se lá está uma pessoa com uma imunidade, né? Uma exposição de agravos, eu vou levar ainda? Então, né? Então, assim, com a pandemia, eu acho que deu um basta nisso tudo. Eu acho que quem ainda não tinha se tocado que isso é necessário, está se tocando, né? E quem não acredita, eu acho que é um momento para pensar se realmente quer ainda continuar na área da saúde. Porque quando eu falo da área da saúde, a gente vai do médico até quem trabalha na recepção. Não vamos pensar que... Não, são vários. Inclusive, tem profissionais médicos que tinham problemas muito grandes da máscara e luvas, que a gente acaba que trabalhando sempre com isso, acaba vendo, né? Não estou aqui, mas isso aí em todo lugar, não é só na área da saúde. O cuidado tem que ser feito em qualquer... Por favor, turma, ligue o ventilador, vocês estão aí de trás, estão tudo com calor, né? Não pode conversar, vocês dois aí, vou separar. Gerenciamento de riscos, gente. Olha só, CCIH, que é o controle de infecção hospitalar, comissão de prontuário, nós fonoaudiólogos, erramos muito às vezes, tá, colega? Você anotou no prontuário? Esqueci, pode voltar. Inclusive, dá até processo administrativo, se não anotar no prontuário. Comissão de óbito, a CIPA, que é o controle de agravos em funcionários, auditorias clínicas, comissão de farmácia, infraestrutura, comunicação, administração, jurídico, tá? Então, tudo isso é gerência de risco. A gente pensa, mas a gerência de risco é só... Não é só com o paciente no leito, não. É tudo que está ao redor daquela instituição de saúde. O risco, ele pode ser clínico, ele pode ser da vigilância, ele pode ser farmácia, ele pode riscos ambientais, técnico de vigilância e outros. Então, risco, tá? Eles são vários. No nível 2, que é a gestão integrada, é a combinação dos processos, procedimentos, as práticas clínicas adotadas para atingir de forma eficiente o objetivo. No nível 3, é excelência em gestão, que é o máximo, né? A gestão, a qualidade aqui já está ok. Ela sempre vai agregar os níveis anteriores, tá? O resultado de todo esse processo, né? Quando vocês entrarem numa unidade grande, ver, será que ele é acreditado? Será que ele é certificado? Considerando que cada local tem a missão, tá? Qual é a missão daquela unidade? O acreditado, conformidade com padrões, tem validade de 2 anos. Esse resultado é de acordo com o que a gente viu naquela tabela que eu passei anteriormente. Tem manutenção de 6 meses. As conformidades, elas sempre vão ter prazos maiores, até 3 anos. Aqui só um dado da ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditadores no Brasil. Nós temos 78 acreditados até então. Plenos nós temos 119, no Brasil todo. E selo de qualificação, que é um selo internacional, 6. E é dessa forma aí. A gente vai ver quando vocês entrarem em instituição de saúde grande, ó. A gente vai ver aqui os acreditados, tá? A unidade de saúde privada e o hospital que eu falei, médio, Tocantins, Santarém e o Metropolitano. Sou fãzona do Metropolitano, conheço as pessoas, tenho um amigo que trabalha lá, e que é do corpo de ensino também, eles falam coisas assim que são maravilhosas, assim, a gente fica meio que encantado, né? Aí o certificado é dessa forma, tá? Acreditação. Vocês viram, gente? Esse pessoal faz muito barulho. É silêncio aí. E aí, de que forma? Aqui, ó, são os selos, tá? São dessa forma.
E aí, vamos lá. Eu tirei esse momento para falar isso com vocês, para conhecer um pouquinho só, tá? Porque vocês, quando forem para a especialização, quando forem trabalhar, vocês vão trabalhar com lugares acreditados, eu vou torcer que todos sejam acreditados. E quando vocês participarem desse momento, dessas rodas de multiplicadores de recursos humanos, núcleo de qualidade, núcleo de humanização, que nós somos chamados bastante, nós temos uma participação muito efetiva, já levar um pouquinho de conhecimento, né? Porque eu acho que passar na academia, né, que é a faculdade, né, e não levar, pelo menos assim, não, em algum momento isso eu já vi, tá? Então, funciona dessa forma. Vou abrir aqui. Zoom. Glauci, Ana Paula. Oi, professora. Tá faltando gente que não botou aqui. Tá aqui, tá a Glauci. Sim, estou aqui. Quem entrou mais agora? Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui, professora. Ah, eu também. Isso. Porque eu sou silenciosa, mas eu estou prestando atenção. Rose, eu sei disso. Bom, esse é um pouquinho que eu falei para falar para vocês de acreditação, tá, gente? Só para saber, conhecer. Nós temos aqui, vocês agora no percurso de vocês, né? Quando vocês entrarem numa unidade de saúde, vocês vão verificar. Claro que eu volto a falar, a unidade pública que eu conheça a Santa Casa tem certificação, mas acreditado nós temos aqui o metropolitano, mas as privadas são, tá? Grandes clínicas também. Aí vocês já vão saber só, olha que legal, é acreditado. E pode ter certeza que o lugar que é acreditado, são certificados, eles trabalham com rigor de segurança muito grande. Segurança com o paciente, com o usuário, com a equipe, com as respostas, né? Claro que a gente precisa chegar muito, como foi colocado aqui, eu vivi isso, durante algum tempo, né, os exames de imagem estavam sendo emitidos pelo o CD, né, e não tinha como, né? Chegava, voltava para o otorrino dizia assim, aí, agora. Mas, assim, é a tentativa de melhorar, mas não, quando a gente melhora aqui, nós temos que saber que nós temos que melhorar aqui. Nós temos 3 níveis de complexidade, né? Primário, né? O nível médio e um nível, um hospital de uma grandeza a mais, de gestão. Então, nós temos que saber que a unidade básica de saúde precisa também do recurso, né? Então, essa é uma caminhada que a gente tem que, vai passar e sofrer um pouco, tá, gente? Ok. Posso dispensar a turma, gente? Pode. Por hoje, quero dizer, tá? Segunda-feira, se não tiver nenhuma mudança, a nossa coordenação repassa a informação, tá? Se não, eu encontro vocês segunda-feira, lindos, maravilhosos, todos de máscara e álcool gel, lá na clínica, tá bom? Professora, qual é a clínica, professora, lá perto do shopping? Na nossa clínica de fonoaudiologia lá, aquela lá. Só fica a gente mesmo. Tá bom? Tá bom, professora. Tá. Boa noite a todos. Uma boa semana. Boa noite, professora. Fiquem com Deus. Boa noite. Que Deus lhe abençoe. Um abraço. Ai, amém. Obrigada pela palavra. Boa noite. É tão bom ouvir, né, professora? Sim, muito, com certeza. A gente que anda, né, na rua, sempre essa palavra ela é muito... Obrigado para você mas também. Deus já Fiquem vai com pegando Deus. as suas mãos até na sua casa. Amém. Nada irá Boa acontecer. noite. Boa noite. Amém. Boa noite.